Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar uma questão que com certeza vai cair no Enem de 2023. Isso porque ela cobra uma habilidade que está sempre presente na prova, que é chamada H2, ou ainda a habilidade sobre a análise de produção de memória nas sociedades contemporâneas. Nesse sentido, então, essa questão que eu vou te apresentar aqui, que é do Enem 2015, já caiu em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e também em 2022, e, portanto, cairá em 2023, porque está no documento que diz o que deve ou não ser cobrado na prova do Enem. Mas antes de eu começar a te apresentar como é que essa questão cai e como é que você faz para acertar ela, né, reduzindo seu problema de 45 questões para 44 questões que você precisa acertar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda, na medida que o meu vídeo chega a mais pessoas, e você se ajuda, na medida que ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece de também deixar o seu like aí, caso esse vídeo te ajude muito a acertar este tipo de questão. Bom, galera, antes de eu começar basicamente a te apresentar a questão e como você faz para acertar ela, como vocês sabem, a matriz de referência do Enem, ela não é muito explorada pelos canais aqui do YouTube. Isso porque poucas pessoas sabem como é que essa matriz funciona e poucas pessoas mesmo têm uma abordagem que não é conteudista para prova de humanas do Enem. Se você tiver interesse em aprender como é que essa abordagem pode te levar aos 40 acertos, né, num curso completo, rápido de ser feito, eu recomendo que você clique no primeiro link aqui da descrição, que vai te levar para a página de matrícula do Plano do Gabarito. Você lá não vai ter apenas acesso às minhas técnicas de resolução de questão, ligadas ao método 3 em 1, elaborado pela experiência de alguém que fez questões de vestibular durante muitos anos, e também as técnicas de estudo e correção de simulado, mas também em setembro agora você vai ter acesso a 8 aulas ao vivo, nas quais eu vou destrinchar a matriz de referência do Enem para você, juntamente com a minha equipe, professores de Geografia, Filosofia e também Sociologia. Então, se você quiser garantir hoje mesmo, pelo preço atual do plano, essa inserção aí no plano do Gabarito Nitro, clica aqui no link da descrição e vem comigo que eu estou revelando aqui no YouTube em primeira mão. Esse projeto vai começar no meio de setembro e eu quero muito ter você lá. Mas agora que eu já falei do plano do Gabarito Nitro, vamos ao que interessa de fato, que é como essa questão vai cair no Enem. Para isso, eu vou te levar para dentro do PC para te mostrar a questão e comentar um pouquinho sobre esse conceito que pouca gente trabalha, né, nesses cursinhos pré-vestibulares tradicionais e que está sempre presente no Enem, que é o conceito de memória. Vem comigo. Bom, estamos aqui dentro do meu PC agora e aqui eu vou te mostrar como é que funciona essa ideia da memória, tá? Você pode ver aqui em cima, eu separei para você o trecho da habilidade número 2 da competência 1 da prova de humanas, que é, de fato, analisar a produção de memória pelas sociedades humanas. O primeiro ponto que você tem que ter em mente nessa habilidade é que ela é uma das habilidades interpretativas do Enem. Embora você precise dominar o conceito de memória, o que acontece é que a memória é usada de diversas formas e produzida de diversas e diferentes formas pelas sociedades humanas, ou seja, no Brasil, para uma sociedade indígena, para uma sociedade, sei lá, pré-histórica, por exemplo. Então, na prática, o que o Enem vai fazer é o seguinte: ele nunca vai exigir que você domine como essa produção de memória é feita em diferentes sociedades, até porque se ele exigisse isso, você deveria saber, sei lá, só sobre memória, você ser tipo um PhD em memória. E o Enem não pode fazer isso com você porque existem muitos conteúdos que são cobrados na prova. Então, o que o Enem vai fazer normalmente neste tipo de questão? Ele vai dar o uso da memória, a produção da memória, ou seja, ele vai dar como essa memória, essa visão sobre o passado é produzida a partir do texto base. Então, no próprio texto base, vai estar contido aí como a memória é produzida por uma determinada sociedade. Nessa questão aqui do Enem de 2015, por exemplo, é como o Estado brasileiro utilizou a memória dos bandeirantes para, de fato, engrandecer a sua imagem, tá? E eu estou falando isso, logicamente, porque poderia ser uma memória totalmente contrária a essa, um uso do passado totalmente contrário a esse. Esse texto, vocês vão ver, ele elogia os bandeirantes, mas poderia ser um texto contemporâneo, atual, que criticasse os bandeirantes. Então, o que vai determinar como essa memória ela é produzida, ela é construída, como essa visão do passado ela é construída, é o texto base.
Lembra lá, se você não é meu aluno plano ou se você não é um inscrito recorrente aqui do canal, você talvez não saiba, mas na prova de humanas, as respostas elas são sempre invariavelmente validadas pelo texto. Então, ao esbarrar com uma questão de memória, você vai precisar, logicamente, entender aqui que é o texto base que vai determinar este uso da memória. O que você vai precisar só saber é, de fato, o que é a memória, que é justamente a construção desta visão sobre o passado que o presente normalmente faz. Então aqui, vamos pegar o caso da questão clássica para você entender. Iniciou-se em 1903. Então ele quer saber que tipo de visão sobre o passado a galera em 1903 tinha. E isso você não precisa saber, porque o próprio texto base já vai te dar, beleza? E aí, vamos aqui para fazer a questão para você entender qual que é o ponto central aqui deste objeto do conhecimento, dessa habilidade. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representações de bandeirantes no acervo do Museu Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição do Quilombo de Palmares. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo, concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. Lembra lá, isso aqui é universal para todo tipo de questão? Sempre depois que a gente lê o texto base da questão, a gente tem que entender qual é a ideia central deste texto, extrair ela e resumir ela em uma frase. Se você não tem ideia do que eu estou falando, cara, eu vou te deixar um vídeo aqui em cima que eu mostrei para você como é que você vai usar essa técnica para acertar aí quase 40 questões da prova de humanas do Enem. Se você quiser conhecer o método 3 em 1, né, clica aqui em cima no link do card que tem um outro vídeo que eu vou te apresentar ele, tá? No final desse videozinho você clica lá. Na prática, esse texto aqui está dizendo o seguinte, cara, em 1903, o Museu de São Paulo, ele começou a trazer obras de arte sobre os bandeirantes, porque ele queria mostrar como esses bandeirantes de São Paulo tinham expandido o território brasileiro. Beleza? Essa é a ideia central do texto aqui, tá? Então ele se consolida essa visão sobre o passado, de que os bandeirantes, uma memória de que os bandeirantes tinham, logicamente, né, sido os principais responsáveis pela formação do território brasileiro. É isso que esse texto diz. Normalmente, a referência do texto também pode te ajudar na interpretação. Aqui ele fala, nas matas com pose de reis, a representação de bandeirantes e a tradição da retratística monárquica. Então, você percebe que, pelo menos aqui, está falando sobre os bandeirantes, se você não entendeu no texto, mas o texto ele é muito claro. Então, nesse caso, a referência nem é tão útil. Vamos ao comando, que vai ser onde, de fato, vai aparecer aí a cobrança dessa visão de memória. Diz o texto seguinte, a prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, ou seja, dos bandeirantes, né, tinha como propósito a construção de uma memória que, bom, presta atenção, nesse momento, antes de responder, e isso é universal, tá? Vale para as questões de memória, vale para de patrimônio, que eu já mostrei aqui, né, vou deixar o card também para esse vídeo aqui em cima, você tem que conseguir responder essa questão de forma discursiva, tá? É o primeiro ponto que você vai fazer, para depois validar as alternativas de acordo com essa questão. Aqui, a memória que é construída, ela é obviamente uma memória de que os bandeirantes são heróis nacionais, porque desbravaram, né, o território brasileiro. Então, na prática, né, estes bandeirantes de São Paulo, eles, obviamente, acabaram sendo heróis, porque, obviamente, compuseram o território nacional. Vamos às alternativas aqui para ver se alguma corresponde ao nosso processo de leitura do texto. Letra A. Afirmava a centralidade de um Estado na política do país, tá? Bom, a gente está vendo aqui que são os museus de São Paulo que estão falando dos bandeirantes paulistas como heróis nacionais. Nesse sentido, essa alternativa faz sentido, ela é validada pelo texto base. Só que qual que é o grande problema aqui? Você não pode marcá-la direto, porque você precisa eliminar as outras alternativas, haja vista que essa é a questão mais difícil de memória que já caiu no Enem, por isso que eu selecionei ela. Ela teve só 18% de acerto, então uma média de acerto baixíssima. Vamos à letra B. Na letra B ele fala o seguinte, resgatava a importância da resistência escrava na história brasileira. Não, porque na prática ele está falando da importância dos bandeirantes na expansão territorial lá de São Paulo. Letra C.
evidenciava a importância da produção artística no contexto regional. Bom, ele até evidencia a importância dessa produção artística sobre os bandeirantes, mas não no contexto regional, e sim no contexto nacional, ou seja, ele está falando aí do contexto brasileiro, de como São Paulo, né, está criando uma memória, né, sobre os bandeirantes, para dizer que foi São Paulo quem construiu territorialmente o Brasil, os bandeirantes paulistas que construíram o Brasil. Letra D. Valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social. Essa alternativa aqui pegou muita gente na época, ela foi a mais marcada, inclusive, mais até do que o gabarito, tá? Na verdade, ela não valoriza a saga histórica do povo coletivamente, ou seja, do povo brasileiro. Ela valoriza a saga histórica de um determinado grupo social, que são os bandeirantes, que não representam o povo como um todo. Então, na prática, não pode ser essa alternativa. Muita gente confundiu aí a ideia de povo com a ideia de um grupo social, que são, obviamente, os bandeirantes. E a letra E fala aqui, destacava a presença do indígena no desbravamento do território colonial. Não, ele destaca a presença do bandeirante no desbravamento do território colonial. Se fosse, ao invés de indígena, bandeirante, seria aí um duplo gabarito, mas não é porque ele está falando do indígena. Então, no caso aqui, o gabarito é de fato a letra A. Afirmava a centralidade de um Estado na política do país. Presta atenção. Ele está afirmando que São Paulo e os bandeirantes paulistas foram fundamentais na construção da unidade territorial brasileira. E mais do que isso, ele está afirmando, né? Presta atenção no comando texto, que a prática governamental constrói uma memória construída pelo Museu Paulista, beleza, de que os bandeirantes que eram de São Paulo foram fundamentais na construção política e territorial do Brasil. Por isso o gabarito é letra A. Perceba que essa ideia de produção de memória, ela vai estar sempre ligada ao texto base. Então, aquilo que o texto base apresenta como construção da memória. Você não precisava saber que durante a Primeira República houve um esforço dos presidentes paulistas para construir uma ideia de que os bandeirantes eram de fato heróis e de que São Paulo foi o principal responsável pela construção do território brasileiro, na visão deles, né? Que é uma visão completamente, inclusive, ultrapassada e que nem faz sentido mais hoje em dia. O que você precisa conseguir fazer é, como o próprio texto diz, né? A própria habilidade diz, analisar a produção da memória. Então, como é que você vai analisar ela? No texto base, beleza? Então, essa memória é sempre uma produção sobre o passado, que pode ser múltipla, tá? Então, você vai ter que reconhecer ela dentro do texto base. Essa competência 1 ela é altamente interpretativa, né? Das 5 habilidades, eu já mostrei 2 aqui, elas são muito interpretativas. Inclusive, se você quiser ver mais habilidades como essa, aí da competência 1 ou de outras competências, você pode deixar um comentário aqui embaixo. É óbvio, eu não vou conseguir tratar todas. Todas eu só consigo tratar no plano do gabarito nitro, porque são 30, né? Eu vou tratar uma competência por semana, além dos simulados inéditos, além do grupo de dúvidas comigo, além dessa assistência nesses 2 próximos meses pra gente criar uma operação aí, cara, que é uma operação que vai te levar do que você tá hoje de acerto, dos 15 acertos, até os 40 acertos. Então vem comigo que você vai se dar muito bem na prova de humanos. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre essa questão de memória, sobre a habilidade de memória aí do Enem. Eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, deixe seu like aí. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele teu colega, mas tem que ser amigo mesmo, tá? Que você quer muito ver na universidade e que precisa acertar esse tipo de questão aí que você viu, né? É dificílima. E se você continua com dúvidas sobre como realizar questões de humanos no Enem, eu vou deixar uma playlist aqui do lado. São 100 vídeos, tá? 100 vídeos em que eu destrincho muitas, mas muitas técnicas de resolução, conteúdos que são cobrados, o que você precisa estudar, o que você não precisa estudar, o que são as habilidades do Enem. Cara, é muita coisa mesmo para a prova de Ciências Humanas. Então clica aqui do lado e confere essa playlist. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima.